Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a 7ª reunião extraordinária de audiência pública da Comissão de Agricultura, Agropecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, convocada para debater os desdobramentos da eventual revisão do marco temporal. Comunico que, atendendo ao ato da mesa número 123/2021, a participação dos parlamentares e dos convidados nessa audiência poderá ocorrer de modo presencial ou remoto via plataforma de videoconferência. Esta audiência pública foi proposta pelo requerimento 18/2022 do deputado federal Coronel Assis, do União Brasil Mato Grosso, com a finalidade de debater os efeitos da eventual revisão do marco temporal na demarcação de terras indígenas e seus impactos nos setores da sociedade. Confirmaram presença os seguintes convidados: senhor Marcelo Bertoni, presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que comunicou agora também a impossibilidade de estar presente. Senhora Anne Yasmin Souza Dornelles, analista de assuntos fundiários e indígenas da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, uma participação online, aguardamos ela entrar aqui na sala ainda. Senhor Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, vai estar conosco aqui, e já convido o senhor Eloy a tomar local aqui na mesa. Por favor. Senhor Juan Felipe Negrete Scalha, coordenador de identificação, reconhecimento e proteção de quilombos de povos e comunidades tradicionais do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, CIDEM, MDA. Participação presencial, se encontra? Por favor, tome local aqui de assento conosco. E convidar também para se fazer presente aqui à mesa, vereador Norberto Júnior, lá da cidade de Brasnorte, Mato Grosso. Aqui quero agradecer a presença dos parlamentares que agora se encontram presentes também nessa audiência. Deputado Pezente, Santa Catarina, deputado Daniel Agrobon, deputado General Girão, deputado Zé Trovão e deputado Zezinho Barbari. Muito obrigado pela presença também de vossas excelências, com certeza enriquece a nossa audiência pública. Informo aos parlamentares que os expositores terão um prazo de 20 minutos, prorrogáveis a juízo desta comissão, não podendo ser aparteados. Os parlamentares inscritos para interpelar os expositores poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os interpelados igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao expositor interpelar quaisquer dos presentes. Nesse momento, para que a gente possa iniciar, né, as falas nessa nossa audiência pública, eu passo a palavra ao senhor Marcelo Bertoni, presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Desculpe, o senhor Marcelo Bertoni não se encontra. Então, vou passar a palavra aqui ao senhor Eloy Terena, secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, MPI, pelo prazo de 15 minutos. Por favor, Vossa Excelência tem a palavra. Acho que essa é melhor. Melhor. Foi. Isso aqui é melhor. Vou colocar aqui.
Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu quero cumprimentar todas as pessoas da mesa, na pessoa do deputado Coronel Assis, agradecer pela proposição da audiência e também agradecer pelo convite. Saudar o nobre vereador, representante de Brasnorte e também o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e também todos os demais deputados e deputadas que estão presentes, lideranças indígenas, representante do setor do agronegócio. Aqui comigo está também a diretora de Proteção Territorial, Janete Carvalho, da FUNAI, e dizer que quando nós recebemos o convite, nós prontamente aceitamos, justamente porque sabemos da importância desse tema, tanto para os povos indígenas, quanto para o setor do agronegócio. O tema do marco temporal não é um tema novo, é um tema que há muito tempo vem, já há pelo menos 3 décadas, vem sendo debatido, inicialmente no Poder Executivo, depois essa discussão passou pelo Poder Legislativo, chegou ao Judiciário e agora nós estamos novamente aqui debatendo nos 3 poderes. Nós temos aqui na Câmara dos Deputados o PL 490, nós temos no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário 10.17.365, que está com repercussão geral reconhecida, e esse também é um debate do Executivo, tendo em vista que nós temos lá o parecer 001 da AGU, que em 2017 vinculou toda a administração pública federal, direta e indireta, a observar as condicionantes do caso Raposa Serra do Sol, embora neste momento esse parecer ele esteja suspenso por força de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, inicialmente eu gostaria de trazer a importância política, social e jurídica para esse tema. E para nós, povos indígenas, isso também não é diferente. Eu gostaria também, presidente, de aproveitar para me apresentar. Eu sou Eloy, eu sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul. É um povo que vive já na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense. E faço parte de uma geração de jovens indígenas que nas últimas décadas tiveram acesso a ações afirmativas e puderam trilhar esse caminho da aldeia para a universidade. Então, sou advogado de formação, tenho doutorado em antropologia pelo Museu Nacional, tenho doutorado também em Direito pela Faculdade de Direito da UF e pós-doutorado pela Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais de Paris. Então, esse tema do marco temporal, há um bom tempo eu venho acompanhando a discussão, foi objeto de estudo de nossa parte. Então, quando a ministra recebeu este convite, nós prontamente fomos designados para discutir esse tema. Eu gostaria de iniciar a minha fala, dividir a minha fala em dois momentos. Eu acho que o primeiro momento é fazer uma breve colocação do ponto de vista jurídico, e isso tem sido o entendimento atual do Ministério dos Povos Indígenas, não é segredo, é público e notório. O nosso presidente, ele mais de uma vez publicamente já veio falar sobre a questão das demarcações e também a ministra Sônia Guajajara, em mais de uma oportunidade, em entrevistas, em eventos, já falou sobre esse tema. Então, não é segredo, o que eu vou dizer aqui, que o compromisso atual do Ministério dos Povos Indígenas é, de fato, retomar a demarcação das terras indígenas. Isso já foi sinalizado, na última sexta-feira, vocês puderam acompanhar, o presidente Lula homologou 6 terras indígenas, e, neste exato momento, nós estamos trabalhando para justamente destravar muitos outros procedimentos de terras indígenas que estão paradas, inclusive são procedimentos da década de 90. Então, o nosso esforço está sendo nesse sentido. A orientação do Ministério dos Povos Indígenas é nesse sentido, fazer a promoção da política indigenista, fazer a proteção territorial e cumprir a determinação constitucional de demarcar
e proteger as terras indígenas, conforme diz o artigo 231 da Constituição. É claro que nós queremos fazer isso com segurança jurídica, observando, né, o rito demarcatório, observando o devido processo legal e também seguindo as orientações jurisprudenciais consolidadas no Supremo. Então, quando eu vi o tema da audiência pública, desdobramentos da eventual revisão do marco temporal, é para nós fundamental trazer aqui também o entendimento do Ministério dos Povos Indígenas, de que para nós ainda isso não está consolidado. É importante dizer que o marco temporal ele chega, né, ao Judiciário em 2009, quando o Supremo teve a oportunidade de se debruçar sobre o caso Raposa Serra do Sol. E esse foi um caso paradigmático, muito importante, mas é importante dizer que o marco temporal, naquele momento, não foi objeto, né, de discussão por parte dos ministros. Ele vem ao final do julgamento, né, justamente para entrar ali nas condicionantes. Então, se a gente pegar as condicionantes do caso Raposa Serra do Sol, em sua grande maioria, eles repetem parte do texto constitucional, e ali está alguns dispositivos, que ao nosso ver viola, né, o entendimento do direito dos povos indígenas, e está ali a questão do marco temporal. Ato seguinte, né, tanto o Ministério Público Federal e também várias comunidades indígenas à época já representadas por advogados próprios, interpuseram embargos declaratórios. Esses embargos foram julgados em 2013. E já nesse julgamento, o Supremo ele consolidou o entendimento que as condicionantes do caso Raposa Serra do Sol não vinculam automaticamente a administração pública. Elas têm apenas uma força argumentativa, né, uma força moral. Mas, não obstante, né, muitos magistrados, né, das mais variadas instâncias, começaram a aplicar já o marco temporal, né, determinando a suspensão de processos demarcatórios, determinando despejo, inclusive, de comunidades indígenas. Nós tivemos algumas decisões da segunda turma do Supremo, inclusive anulando demarcações já consolidadas, né, e tivemos o caso, por exemplo, da terra indígena Guirarocá, no Mato Grosso do Sul, também a terra indígena Limão Verde, localizada em Mato Grosso do Sul. Então, não obstante o Supremo ter dito que aquelas condicionantes não eram vinculantes, nós começamos a ter uma série de decisões aplicando o marco temporal. Ato seguinte, em 2017, então, o presidente Michel Temer, né, assinou, junto com a ministra Gleice Mendonça, então, a advogada-chefe da AGU, um parecer vinculante, né? E aí, a partir desse parecer vinculante, tornou, né, obrigatória a aplicação do marco temporal na administração pública. Com isso, fez com que muitos processos que estavam no MJ, na Casa Civil, fossem devolvidos para a FUNAI e fossem ser revistos, né, à luz do novo entendimento da administração pública daquela época. Então, começou-se também a aplicar o marco temporal no âmbito da administração pública. Ocorre que, em 2019, salvo engano, chegou ao Supremo esse caso, que nós chamamos de caso Choclen. E, diante já, né, dessa situação, a segunda turma do Supremo, aplicando o marco temporal, e, ao mesmo tempo, o plenário do Supremo, em sua maioria, não aplicando o marco temporal, que o ministro Fachin propôs, né, pegar esse caso paradigmático e levar ele à repercussão geral para o Supremo ter o entendimento. Então, é por isso que o caso Choclen, que é esse recurso extraordinário 10.17.365, que está pautado para o dia 7 de junho, conforme anunciou também a ministra Rosa Weber, ele vai ser o caso que vai decidir o regime jurídico das terras indígenas no Brasil. Basicamente será isso. É assim que está a ementa, né, da decisão unânime que reconheceu aquele caso como repercussão geral, e é por isso que nós estamos aqui, né, porque, de fato, ali nós temos duas teses que estão em disputa. De um lado, o marco temporal, que é essa interpretação mais restritiva da Constituição, que reconhece aos povos indígenas
as terras, o direito às terras que eles estavam ocupando no dia 5 de outubro de 1988, portanto, é um aspecto de aferir a tradicionalidade a partir dessa temporalidade, e para nós ele é uma interpretação restritiva da Constituição Federal. E, de outro lado, está em disputa a tese, que eu diria, do indigenato. E aí, quando eu falo do indigenato, eu quero aproveitar e trazer aqui algumas considerações para os deputados. O indigenato, ele é muito mal visto, né, porque, de fato, ele foi elaborado pelo professor João Mendes Júnior, professor da USP, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele, em suas palestras de 1902, defendeu o indigenato. Esse livro dele foi publicado em 1912, portanto, 10 anos depois da sua palestra, e ele defendeu, à época, um indigenato baseado na imemorialidade, porque, à época, era esse o requisito para você se reconhecer uma demarcação de terra indígena. O que é imemorialidade? São as terras antigas, né? São terras antigas. Então, é importante dizer que esse era o entendimento à época. A Constituição de 1988, ela rompe com esse entendimento, ela deixa de utilizar terras imemoriais, porque se de fato nós continuássemos falando em terras imemoriais, todo o Brasil, né, em algum momento foi terra indígena. A Constituição Federal, ela traz o requisito de tradicionalidade. Então, é muito importante dizer que o artigo 231 da Constituição Federal e os constituintes da época, eles foram, de fato, influenciados, sim, pela teoria do indigenato do João Mendes Júnior, que é, por isso que está ali, direito originário. O direito é originário, mas a ocupação ela tem que ser tradicional, né? Então, a Constituição fala em terras tradicionalmente ocupadas. E é justamente esse conceito de terra tradicionalmente ocupadas que nós precisamos entender, né? A Constituição traz o requisito da tradicionalidade no caput do artigo 231 e logo no parágrafo 1º traz o conceito de terra tradicionalmente ocupada. Então, a Constituição traz 4 requisitos para você definir o que é uma terra tradicionalmente ocupada, né? São aquelas necessárias para a sua habitação permanente, as necessárias à reprodução física e cultural, as necessárias para as atividades produtivas e aquelas necessárias à preservação dos recursos ambientais. Então, são, no mínimo, 4 dimensões que a Constituição traz para se caracterizar uma terra tradicionalmente ocupada. E o grande desafio está justamente nisso, porque quando nós olhamos para as terras indígenas, em grande medida o judiciário também, nós queremos aplicar às terras indígenas o mesmo regime jurídico do direito privado, quando, em grande medida, as terras indígenas foram tratadas pelo direito constitucional. Então, nós entendemos que existe uma hermenêutica constitucional da posse indígena. Tanto é que a terra indígena, a propriedade é da União, né? Mas o usufruto exclusivo é de quem? É do indígena, né? O indígena não pode dispor, não pode alienar, não pode abrir mão desse território. Então, a gente vê que tem todo um regime jurídico constitucional diferenciado do regime jurídico privado que ocorre com você que tem a sua fazenda, seu apartamento, seu terreno, que você tem todo o poder de dispor de seu território. Então, a Constituição ela trouxe um regramento diferente para os territórios indígenas. E eu quero encerrar aqui a minha fala, depois de trazer essas considerações, que não existe, quer dizer, existe um falso antagonismo entre terra indígena, né, e desenvolvimento. Isso é um aspecto que nós precisamos falar aqui, né? Eu já solicitei à FUNAI um levantamento, né, dessas áreas que estão sendo reivindicadas, isso ainda não está pronto, porque muitas pessoas colocam, às vezes, né, o setor do desenvolvimento contra as demarcações, e, na verdade, não existe, né? Nós precisamos entender que, hoje, os territórios indígenas eles são essenciais, né, inclusive para beneficiar o próprio agronegócio, né? As chuvas que
vocês dependem, tudo estão intimamente ligados à preservação dos recursos ambientais. Então, são essas minhas considerações iniciais. Eu gostaria de ter mais tempo, mas nos debates a gente pode também dialogar sobre outros pontos que vocês entendam necessário, e dizer que o Ministério dos Povos Indígenas e também a FUNAI, que é a entidade vinculada ao nosso Ministério, está sempre à disposição do Congresso Nacional para trazer esse debate e dialogar também junto com os deputados. Muito obrigado. Obrigado, secretário Eloy. Muito esclarecedor a vossa explanação aqui. E quero também aproveitar um instante para poder aqui cumprimentar os deputados que aqui se encontram também, Rodolfo Nogueira, Ivan Valente, Gabriel Mota, Gabriel Picanto e Tiago Flores. Muito obrigado pela presença de vossas excelências aqui nessa nossa audiência pública. E sem mais delongas, também passar agora a palavra ao senhor Juan Felipe Negrete Scalha, coordenador de identificação, reconhecimento e proteção de quilombos e de povos e comunidades tradicionais do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O senhor, Vossa Excelência, tem 15 minutos para suas considerações. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, então, saudar a todos os presentes, todas as presentes em nome do ministro. O ministro está numa audiência nesse momento no Senado, né? O próprio ministro Paulo Teixeira esteve aqui, né, na comissão na semana passada, inclusive para falar das ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do planejamento que está sendo feito, não só no campo da regularização fundiária, mas em todas as políticas que dizem respeito aos agricultores e agricultoras familiares, né? Ademais, também ontem esteve no lançamento da Frente Parlamentar da Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional e do Combate à Fome, então também esteve com vários os parlamentares aqui presentes. Então, brevemente me apresento também do lugar onde eu falo da razão de eu estar aqui. Talvez há 3 razões. A primeira, enfim, a estrutura atual do Ministério do Desenvolvimento Agrário criou uma secretaria, né, de territórios e sistemas produtivos de quilombos e populações de comunidades tradicionais, né? Enfim, aí a gente tem, eu sou então coordenador de identificação, reconhecimento e proteção desses territórios e populações de comunidades tradicionais. É bom que se diga que a gente tem uma competência muito marginal no que diz respeito ao tema indígena, e aí na parte fundiária, e eu vou entrar um pouco nisso, mas dizer que é um setor estratégico muito importante, que, enfim, a gente gostaria muito de estar em diálogo permanente com a Comissão de Agricultura, porque a gente vai tratar de populações que geralmente estão à margem, né, e na periferia de uma série de políticas públicas, né, no que diz respeito ao acesso ao crédito, no que diz respeito, enfim, à garantia das políticas de produção, de escoamento de produção, e que eu acho que a gente, como diz o próprio ministro na semana passada, o presidente Lula tem feito um chamado, né, à produção, né, de alimentos, e quando ele fala alimentos não é commodity, enfim, é retomar a produção de arroz, de feijão, de alimentos saudáveis, e qual as comunidades tradicionais, povos indígenas, têm muito também a aportar, como diz agora o Eloy, essa falsa dicotomia entre terra indígena, comunidade trilombola e desenvolvimento. A pergunta é que desenvolvimento a gente está trabalhando, né? Então, enfim, a razão de estar aqui um pouco, o local que eu estou ocupando nesse momento, como coordenador, mas também que eu sou indigenista especializado, né? Eu sou de origem da FUNAI, de carreira, então trabalho há muito tempo com o tema indígena, inclusive em interlocução com o parlamento. Acho que a primeira vez que eu vim a esta comissão foi em 2013. Aliás, foi um debate bastante interessante, bastante elevado, quando a gente conversava sobre o PL de cultivares, né? E aí, enfim, na mesma mesa tínhamos CNAT, enfim, a Embrapa, a gente da FUNAI discutindo o limite do cultivar, né, o patrimônio genético, o conhecimento tradicional. E, enfim, um debate elevado, tranquilo, com oposição de ideias, no ambiente democrático, que a gente, inclusive, conseguiu criar sínteses importantes, né, de permitir a pesquisa, que a Embrapa avance na pesquisa genética, mas também que sejam os devidos cuidados nos conhecimentos tradicionais dos povos indígenas. Então, a expectativa um pouco, do mesmo jeito que foi a audiência com o ministro na semana passada, e como outras, que a gente mantenha a oposição de ideias, que é saudável, natural, no ambiente democrático, e que a gente possa, enfim, né, dialogar sobre os temas.
Entrando, então, um pouco no objeto da audiência, primeiro dizer que é muito saudável que cheguemos a definições, né? Independente do que o Supremo vá decidir, enfim, não somos ministros aqui, mas vai ter uma decisão. A decisão em si já é muito importante. Importante no sentido da segurança a todos os envolvidos, ao público-alvo da política pública, ao gestor que conduz a política pública, né? Eu digo, servidor da FUNAI, servidor do INCRA, servidor que está na ponta também, que às vezes com insegurança não sabe o que faz, que pode ser objeto de persecução, inclusive interna, né, processos administrativos, como já ocorreu, e não é por aí, né? Eu acho que o fundamental, né, e aí é interessante que o presidente, o autor do requerimento, Coronel Assis, o senhor tem uma longa carreira aí no campo da segurança pública, né? E quando a gente, de fato, deixa de avançar na regulação fundiária, com normativos, com tranquilidade, acaba que o problema que deve ser resolvido pela FUNAI e pelo INCRA acaba sendo resolvido pela força, porque aí, enfim, judicialização, reintegração de posse, tiro, porrada, enfim, entre as diversas forças. E eu acho que a gente tem, pelo contrário, né, como disse o ministro na audiência da semana passada, caminhar para um pacto de paz ao campo, né, para evitar realmente a violência, enfim, as mortes, e, enfim, morte de todos os lados, e que eu acho que a gente, tendo sabedoria, tranquilidade, consegue, apesar da oposição de ideias, chegar numa síntese positiva para a nação. Então, fazer um pouco essa primeira fala. A importância de que o Supremo coloque um ponto definitivo nesse tema, né? Do mesmo jeito que, por exemplo, na ADI 3239, que julgava o decreto 4.887, né, de 2003, sobre o tema quilombola, foi importante, né? O Supremo disse da constitucionalidade do decreto, deu segurança jurídica para que o INCRA consiga avançar. E o controle, eu acho, né, depois disso, vira um tema mais administrativo, se de fato o relatório está ok ou não, enfim, abrir para o amplo contraditório, como a Constituição também já coloca, né, de que, enfim, é possível, sim, e há os espaços apropriados para isso, para que todos os setores da sociedade possam contradizer o que eventualmente INCRA, FUNAI, enfim, CMBio colocam, né? Então, bom, isso em termos, ainda sem entrar no mérito. Não se sabe muito bem o que vem, mas tudo aponta para uma muito possível votação que diga não ao marco temporal. Aparentemente, o Supremo vai dizer que os 4 critérios definidos na Constituição, como o doutor Eloy relembrou, né? A ocupação permanente, as áreas produtivas, os recursos ambientais necessários e os sítios, né, culturalmente importantes para a reprodução físico-cultural, bastariam, desde que demonstrada a tradicionalidade. Aqui eu não vou repisar a fala do doutor Eloy, que tem muito mais propriedade de colocar o que eu. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário manifesta aqui a sua posição nesse sentido, de que esses 4 critérios colocados na Constituição seriam suficientes, né, por meio dos relatórios circunstanciais de identificação e delimitação que a FUNAI produz, para demonstrar a tradicionalidade. A tradicionalidade não se demonstra com um marco temporal, ou não precisaria desse marco temporal de 88, até porque aí tem o tema de que, enfim, por um lado, de fato, não se gera novo direito com a nova Constituição, mas, ao mesmo tempo, as constituições anteriores já previam, né, o direito de demarcação, né? E é importante repisar, eu gostaria de colocar isso, que a Comissão de Jurisprudência, de fato, do Supremo, e se eu não me engano, à época, foram a ministra Ellen Grace, o Lewandowski e o Joaquim Barbosa, votaram realmente pela não vinculância, né? Salvo engano, foram esses 3 ministros que votaram pela não vinculância do caso Raposo Serra do Sol, e que agora, enfim, é importante, né? Que bom que agora o Supremo vai se debruçar definitivamente sobre o tema, vai nos dar a segurança jurídica necessária para avançar. Como eu disse, então, agora eu retomo aqui 2 pontos. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, no caso, as instituições subordinadas, como o INCRA, tem poucas competências relacionadas ao tema indígena, a não ser, basicamente, o reassentamento de populações, né, de assentados que eventualmente venham a ser removidos de uma terra indígena, dado o usufruto exclusivo, como o doutor Eloy já colocou, e, eventualmente, em casos onde que não se trata de 231, né? Seriam povos indígenas que entram também na fila da reforma agrária, de certa maneira, para terras não tradicionalmente ocupadas, né? Aí são processos de arrecadação de terras, como a reforma agrária trabalha
de maneira complementar, né? Então, aqui não é necessariamente no 231, né? Naquilo que está sendo colocado no Supremo. E eu gostaria de colocar aqui um exemplo que eu acho que foi bastante interessante desse diálogo, da importância de manter o diálogo republicano entre as instituições, que foi uma terra recém-homologada agora no mês de abril, né? Que foi a terra indígena Polimarara, no Acre. Era uma terra indígena que, inclusive, estava com sobreposição, né? Em uma área de assentamento e uma área de reserva extrativista. Estamos falando lá do município de Marechal Taumaturgo, que então essa terra indígena tinha uma pequena sobreposição com o projeto de assentamento do Amônia e com a reserva extrativista do Alto Juruá. Esse amplo diálogo de CMBio, INCRA, esse processo de reassentamento dessas famílias, logrou, de maneira bastante tranquila, avançar no processo de demarcação e ela foi, felizmente, homologada, acomodando os vários interesses da sociedade. Então, é o que eu gostaria, de novo, então, de ressaltar esse tema. E aproveitar, então, aqui nesse momento, de colocar, aí mais como MDA, a importância de fato, avançarmos nesses marcos regulatórios e nesses debates, né, naquilo que não é necessariamente povos indígenas, que eu estou na mesa, mas que são objeto da nossa coordenação, da nossa secretaria lá no Ministério, como, por exemplo, os povos ciganos, né? A gente tem, inclusive, um projeto de lei avançando aqui, ele saiu aprovado pelo Senado e veio para a Câmara, que é o 1387, e também houve um projeto de lei do Babaçu Livre, né? Por acaso, PL 231, de 2007, que é um arranjo bastante interessante, que permite, né, tanto avançar na produção, na geração de renda, respeitando, inclusive, o direito à propriedade, mediante acordos, né? Não sei se os senhores conhecem, né, esse regime onde as quebradeiras de coco de babaçu entram, enfim, né, mediante acordo com os proprietários rurais, extraem o babaçu e conseguimos, então, ali gerar renda para essas populações e garantir também o direito à propriedade, né? Há leis municipais, há leis, inclusive, estadual, no Tocantins, e essa iniciativa do projeto de lei 231 de 2007, em tese, avançaria nessa ideia. Pessoal, vamos manter um pouco o silêncio aqui para a gente poder concentrar aqui na exposição do expositor, por gentileza. Obrigado. Continua. Obrigado, presidente. Bom, e aqui talvez só repisar, então, aproveitar o momento para colocar os 5 desafios que o ministro Paulo Teixeira trouxe na audiência da semana passada, e que ele também está apresentando no Senado, os desafios que o presidente Lula colocou ao Ministério, né? E colocar que o avanço na regulação fundiária é fundamental para a gente cumprir, né, nesses 5. Primeiro, acabar com a fome, né, os 33 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar, ou seja, sem acesso à terra para essas populações, fica complicado, né, a gente combater a fome e a miséria. O tema da produção de alimentos, né, como eu disse no início, produção de alimentos complementar à lógica, né, enfim, de exportação, mas relembrar que houve uma queda da produção de arroz, de feijão, de alimentos, e que é importante a gente fazer isso combatendo, né, o desmatamento. Não é necessário abrir mais áreas para que a gente possa qualificar essa produção, né? O terceiro desafio que é posto pelo MDA é de modernizar a agricultura brasileira. Se a gente olha para qualquer, né, sem olhar a tendência ideológica, se a gente olha o passado dos Estados Unidos ou da própria China, com 2 polaridades, a mecanização do campo foi fundamental, né, para que a gente pudesse dar um pouco mais de qualidade à produção, otimizar a área produtiva, né, se ao mesmo tempo, enfim, não ter que avançar em áreas de floresta que, como bem diz o Olhões, são complementares. É fundamental a gente manter a conservação das áreas que estão preservadas para que os ciclos climáticos também se possam colocar. E aí a terra indígena, ela não é só então, um local de produção de alimentos como já são, né? A gente tem N exemplos, e aí na minha experiência a gente pode até citar vários, mas de produção de recursos ambientais fundamentais, complementares, né? A produção de grãos, inclusive. Mas que aí vem um quarto desafio que eu acho que é bastante motivador, que é o tema de transição para uma agricultura sustentável, né? Trabalhar com agricultura de baixo carbono, com integração lavoura, pecuária, floresta, com programa de bioinsumos, com reflorestamento produtivo, e aí ligando com o terceiro desafio, né?
Até uma das pessoas mais conhecidas no tema da agrofloresta, que é o Ernest Guedes, ele fala muito, né, agrofloresta mecanizada, né? Então, eu acho que tem desafios aqui que nos juntam, né, inclusive nesta comissão, para trabalhar. E o quinto desafio que o ministro tem trazido é exatamente modernizar a estrutura agrária brasileira, né? Modernizar a estrutura agrária brasileira é fundamental para que a gente também reduza o custo do Brasil, né? Quanto mais a gente protela os processos de regularização fundiária, seja de indígena, de assentado, de extrativista, e também, né, quanto mais a gente deixa vulnerável a própria produção e os próprios produtores rurais, maior é o custo para todos, né? Então, eu acho que o debate, a posição de ideias é muito saudável, estamos aqui, inclusive, para isso, mas é fundamental a gente ter sempre em mente um projeto maior, né, que esse custo Brasil que nós precisamos superar, precisamos avançar, modernizando a estrutura agrária brasileira e avançando nas políticas de demarcação de terra indígena, de assentamento, enfim, é fundamental para que a nação possa, inclusive, trazer mais investimentos, pacificar as relações internas e externas. Então, essas são as palavras iniciais, eu acho que sobrariam uns 30 segundos no mais, e ficar à disposição, inteira disposição. O ministro tem recebido diversos parlamentares, inclusive daqui, ele fez questão de nomear alguns, estamos absolutamente abertos, inclusive para debater essas outras populações também, né, quilombolas, indígenas, que os parlamentares tenham na sua base. E obrigado pelo convite. Obrigado, senhor Juan, pela sua explanação inicial. E quero aproveitar o momento para cumprimentar também aqui os deputados Marcos Polon, Coronel Meira, que também se fizeram presente a essa nossa audiência pública, e também agradecer mais uma vez a participação de todos que vieram, né, do Mato Grosso, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, enfim, todos que estão online assistindo essa nossa audiência pública que trata de um tema tão importante para a nação brasileira. E vou passar agora a palavra ao nosso terceiro expositor da manhã, antes das perguntas aí dos parlamentares. Passa a palavra agora ao senhor Norberto Júnior, ele que é produtor rural e vereador no município de Brasnorte, Mato Grosso. Vossa Excelência tem 15 minutos. Bom dia a todos, bom dia aos nobres deputados. Em nome do nosso querido deputado Coronel Assis, propositor dessa audiência pública aqui nesse plenário, agradecer a presença de cada um, aos nossos amigos que estão acompanhando também pelas redes sociais, pelo YouTube e no canal da Câmara. Sou vereador no município de Brasnorte, Mato Grosso, filho de produtor rural, nascido e criado dentro de uma propriedade rural totalmente documentada e municiada de seus documentos, que foram entregues por essa União e pelo nosso estado de Mato Grosso. Bom dia, secretário Eloy Terena, representando a ministra, né? O ministro da Agricultura não está presente, mas tem seus representantes. Agradecer a todos mais uma vez. Destaco aqui, né, o excelente trabalho empenhado nessas questões sobre o marco temporal, sobre a PL 490, que é um projeto de lei que traz essa segurança jurídica para o campo e também para os povos, né? Nosso querido deputado Zé Trovão de Santa Catarina, que pleiteou essa batalha e com certeza teremos êxito junto com o senhor, né? Um caminhoneiro que eu falo que saiu de lá do seu estado para vir aqui brigar pela soberania do nosso país. Coronel Assis, da Segurança Pública do nosso estado de Mato Grosso, uma referência. Fiquei muito orgulhoso de chegar no seu gabinete e ver lá um cocar indígena, que realmente a gente vê o afeto que ele tem pelos povos. Realmente, nós não estamos aqui buscando conflito, e sim segurança jurídica e paz no campo, como falou o nosso querido secretário e também o Juan ali na sua fala. Falo mais para vocês aqui, senhor secretário, senhora ministra, os ministros. Tenho muito orgulho de poder hoje estar aqui e ter um pleno conhecimento com os povos indígenas da região noroeste do estado do Mato Grosso. Convivi 4 anos dentro de várias etnias, de várias áreas, prestando um trabalho de saúde, mas também conhecendo a cultura e conhecendo esses povos. Posso falar em pleno conhecimento da realidade e de muitas coisas que eles almejam para o futuro das gerações indígenas
e para o futuro das nossas gerações também não indígenas. A harmonia dos povos indígenas na cidade é muito bem vista na nossa região noroeste, principalmente que eu falo pelo meu município de Brasnorte, na região noroeste do estado do Mato Grosso. O que nós queremos hoje realmente é segurança jurídica, lutar para que todos nós possamos juntos produzir e alavancar a economia do nosso Brasil. Respeitar os povos indígenas, respeitar a cultura faz parte do nosso propósito também. E vejo, não é de mais terras, e sim de liberdade econômica dentro das suas terras que os povos precisam para poder junto trabalhar com o nosso Brasil. Nós temos o projeto de lei que é a PL 490, que está tramitando nesta casa desde 2007. Conseguimos aí, pelo um ativismo, o deputado federal Nelson Barbudo, deputada Bia Kisses, na época, passar na CCJ e nas comissões. Agradeço mais uma vez, deputado Zé Trovão, pelo requerimento de urgência na PL, para que sim, nós possamos. E quando se fala da autonomia, da sustentabilidade dos povos indígenas, falo porque conheço a região noroeste, onde andei dentro das reservas. Falo da PL 191, que foi apresentada pelo governo Bolsonaro, e hoje reapresentada como PL 1654, que traz essa liberdade econômica, a legalidade para ser feito o extrativismo e também dos recursos hídricos das reservas. Nós temos reservas no Brasil que os índios estão pisando em milhões e muitas vezes passando necessidades. E nós não estamos aqui para dizer que nós queremos explorar isso, não. Isso tem que ser explorado pelos seus povos, pelos legítimos donos das suas áreas homologadas e que estavam nas suas áreas no 5 de outubro de 88. Nós não estamos aqui para tirar nada de ninguém. Realmente, repito, é a paz no campo que nós precisamos para o nosso Brasil poder evoluir ainda muito mais. O Brasil conta com pouco mais de 13% do seu território com áreas devidamente demarcadas e homologadas. E vejo que uma ampliação disso para mais 14% ou 15% que seja em todos os estudos que existem, vigentes no nosso Brasil, isso não vai trazer a paz no campo. Não é isso que nós queremos. Nós podemos sim, o Brasil tem pouco mais de 7,5%, 8% de áreas realmente agricultáveis que estão produzindo. Se nós tornarmos de forma sustentáveis esses 13,8%, produtivas também pelos povos indígenas, nós já vamos subir um índice de mais de 2% no índice agricultável do nosso Brasil. Então isso é importante, principalmente também para os povos. Estive em reuniões e pautas na FUNAI, até o Juan nos acompanhou, junto com um exemplo que é a etnia Parecis de Campo Novo, que hoje estão produzindo, né, de forma mecanizada mais de 18 mil hectares de lavoura, com legalidade. E isso é muito importante e é um exemplo. Eu acredito que muitos povos também querem, e eles têm que ser ouvidos, têm os seus direitos. Abrir aspas numa fala do deputado Zé Trovão, os primeiros homens dessa terra não estão tendo os mesmos direitos que nós hoje. Fecha aspas. Então, eu concordo com essa fala e precisamos sim dar essa liberdade. Me lembro aqui uma fala bacana de quando era criança, né, falando de cultura dos povos indígenas, quando chegava-se o dia 19 de abril, as professoras pintavam a gente, deputado, com pinturas indígenas, com cocar, nós fazíamos a dança, os indígenas vinham à escola mostrar a sua cultura, trazer as suas comidas tradicionais. Eu já participei de muitos rituais, tanto no Enauenê, quanto Eriquibatsa, quanto Cinta Larga, no Zarara, no estado de Mato Grosso, comendo as suas comidas tradicionais, tomando a sua xixa ou loentim, conforme a língua, tanto naruaque ou outras línguas que a gente conhece lá. Língua macrogê, que é uma língua materna dos povos Eriquibatsa, que é um povo que eu tenho orgulho hoje. Tenho um companheiro vereador no Poder Legislativo Eriquibatsa, que aqui falo que é uma pessoa que luta por essa liberdade. E quando eu falo da liberdade, se vocês acompanhar, nós temos isso e temos a comprovação dos povos lutando pela sua liberdade econômica. Temos aqui os nossos amigos presentes da região noroeste do estado de Mato Grosso, pessoal de Colniza, Brasnorte, Juína, várias cidades, nosso amigo de Campo Grande que tem propriedade também na região noroeste. Falo para vocês, a região noroeste do estado do Mato Grosso tem mais de 1 milhão de hectares de áreas impactadas, que muitas dessas áreas os produtores já estão impedidos de entrar nela. Outros produtores já estão com a sua PF e suas licenças canceladas simplesmente porque existe somente um estudo. Não tem nada consolidado ou julgado, trâmite julgado que condenou e que virou uma reserva indígena.
Muitos desses estudos lá no passado, feitos por laudos viciosos e fraudulentos, que não condizem com a realidade da região. Muitas marcas topográficas que não batem, se você for em loco hoje conferir. Grupos de trabalho que eu acho que muitas vezes nem tiveram em loco dentro dessas propriedades para realmente dizer se vai ser uma reserva ou se era ou não. Como eu citei, os povos do Cintalarga em Juína, tem mais de 1 milhão de hectares somente na reserva dele. Um município que já tem 63% do seu território de área já demarcada e homologada, e ainda luta para ampliação de mais uma reserva do Zenau-Enê-Nauê na região do Rio Preto. Temos o município de Brasnorte, que já tem 10,1% do seu território demarcado e homologado, tradicionalmente ocupado pelos povos no 5 de outubro, que isso tem que ser respeitado. Mas de 2002, 2007 para frente, entraram estudos de ampliação dessas reservas, tirando o direito constitucional de produtores que têm escritura, certidão, estudos há mais de 40 anos que estavam lá muito antes da homologação das áreas em si que estão homologadas. Falo da região de Colniza, um município próspero, pujante no setor da pecuária, no setor do café, o maior produtor do café do estado do Mato Grosso. Falo de um município onde tem criação e ampliação de reserva. Vou citar um exemplo aqui da reserva Cauá-Riva do Rio Pardo. Iniciou-se um estudo prévio de 106 mil hectares. Interditou-se 166 mil hectares, foram embargados mais de 400 mil hectares. Isso sem trâmite julgado, sem nada, simplesmente, como eu falei, com alguns tipos de estudos que não condizem com a realidade da região, usurpando o direito de produtores que também são legítimos proprietários que estão nessas áreas há mais de 40, 50 anos. E quando fala-se de cultura, nós também temos a nossa cultura. A cultura dos alemães, dos italianos, dos japoneses, os italianos que vieram para o Brasil nunca deixaram de preservar a sua cultura e vieram aqui migrar com os povos. E o povo brasileiro, né, povo indígena é povo brasileiro. E nós precisamos estar juntos com os povos nessa luta, nessa autossustentabilidade para poder alavancar. E quando volto ao caso lá de Colniza, temos aqui um antropólogo que venceu na época a licitação para fazer esse estudo, né, Gilberto Azanho, que é de uma ONG, inclusive foi até citado na questão da CPI, FUNAI e INCRA em 2016, inclusive seu filho é diretor de povos isolados. E quando fala dessa questão exclusiva, por que eu citei isso aqui? Porque lá na região da Cauá-Riva do Rio Pardo, em Colniza, uma reserva que estava produzindo, os produtores foram tirados de cima, não foi julgado, não virou nada. Essa terra foi invadida por invasores, que realmente foram lá para atrapalhar o que estava acontecendo, aí dá aquele furdunço todo que acaba atrapalhando. Muitos proprietários morreram de um câncer causado até por uma depressão, porque você já imaginou você dormir, acordar e não ter mais nada? E o seu sonho e a história também desses produtores. Então, por isso, eu venho aqui trazer essa pauta. Pedir aos nobres colegas, aos deputados, aos senadores, que realmente lutam pela dignidade do nosso Brasil, pela dignidade dos povos. Não estamos aqui para ter conflito. Conversando com um vereador lá de Palhoça, Santa Catarina, um absurdo. Homologações diárias que tem produtores em cima e que viviam em paz com os indígenas. Não estou aqui para falar que pode, mas e se daqui para frente começar a criar algum conflito, que não é o que nós queremos? Eu quero os meus filhos, que têm 7, 9 anos de idade, chegar na escola também e participar como eu participei da cultura, do dia do índio. E com certeza, eu não quero o meu filho ou meu neto lá na frente falar, pai, vô, nossas áreas foi tomada pelos índios, que eu sei que não é pelos indígenas. Isso eu tenho certeza que não se iniciou por eles. Mais uma vez agradecer ao Coronel Assis. E para finalizar, quero falar um pouquinho da minha história pessoal também. Porque nós também temos a nossa história e a nossa cultura. Minha família veio do Paraná em 1981, com o sonho de ajudar a desbravar uma região pujante que estava tanto na madeira como na pecuária e que hoje é pujante na questão do agronegócio. O sonho de comprar uma propriedade e trabalhar. Meus pais chegaram em Brasnorte e ajudaram a criar aquele município. Tenho orgulho de meu pai fazer parte da presidência da constituinte daquele município. Infelizmente, no final da sua vida,
viu quase tudo se perder. Entrou numa depressão com esses estudos, onde nossas licenças foram canceladas. Com o câncer, infelizmente, se partiu e não viu tudo isso se terminar dentro de uma propriedade escriturada e com documento. Então nós tivemos o nosso direito usurpado. Infelizmente meu pai não está aqui, não vai ver o final disso. Mas tenho certeza que ele e muitos produtores que também perderam seus entes queridos nessa luta vão ter orgulho tanto dos povos e nosso lá na frente, para que a gente possa junto alavancar a nossa história, alavancar a cultura e respeitar todos os cidadãos e cidadãs de bem desse Brasil. Por isso precisamos respeitar a Constituição de 5 de outubro, precisamos respeitar e fazer valer o marco temporal. Vamos deixar de ideologias e vamos juntos trabalhar para um futuro próspero para o nosso Brasil. Mato Grosso não vai admitir ampliar ou criar mais 1 milímetro de reserva indígena. Estaremos juntos com todo o agronegócio e a nossa população lutando. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus, estamos juntos. Pessoal, vamos... Peço que possamos manter o nosso debate dentro do campo das ideias e possamos respeitar a opinião e o posicionamento de cada expositor ou parlamentar que aqui se encontra nessa audiência pública. Entendemos que a divergência de pensamento é a chama da democracia. E o mais importante de tudo, meus amigos e minhas amigas, pessoas que nos assistem aqui pela TV Câmara, é que nós possamos respeitar a divergência de pensamento. Então, vamos manter o nosso nível, o debate está muito bom, as exposições, até agora eu me considero muito satisfeito de poder ter feito essa propositura e não vamos baixar o nível e vamos mantê-lo dentro do nível aceitável da democracia brasileira. Vamos passar aqui a palavra ao primeiro deputado inscrito, né, pelo tempo aí de 3 minutos, né, eu passo a palavra aqui ao deputado Zé Trovão, PL de Santa Catarina. Senhor presidente, eu queria que acrescentasse o tempo de liderança do PL, por gentileza, que já foi enviado à mesa. Ok, pode acrescentar o tempo de liderança. Eu quero primeiramente parabenizar o senhor presidente, pela condução desse trabalho, e um trabalho muito importante que o senhor está fazendo, e isso começa a desmistificar muita informação e desinformação. Noberto, você não é apenas um vereador. Você é um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Porque você briga para defender os indígenas que estão aqui hoje. Ao contrário dessas ONGs que diz defender esse povo e mente para eles todos os dias, você defende. Porque você está tentando levar as terras indígenas, produtividade. Os nossos irmãos Yanomamis estão morrendo de fome porque ninguém deixou eles produzir. Não vem contar balela aqui nessa comissão, não. Os Yanomamis morrem todos os dias de fome, porque ninguém deixa eles produzir as terras deles. Pegaram os Yanomamis que estavam acostumados a percorrer as suas terras e deixaram eles hoje alocados ao lado de uma pista de pouso para receber as migalhas das ONGs. Então, se tem alguém nessa casa que defende os povos indígenas, é esse deputado que vos fala, é esse vereador que está aqui, é este presidente que está sentado e esses nobres pares que aqui estão. Porque nós respeitamos quem são os verdadeiros donos dessa terra. Nós somos os forasteiros que aqui chegamos. E eu falo isso todas as vezes. E vocês têm o meu máximo respeito. Mas para que se respeite os povos indígenas, dê os mesmos direitos que foram dados aos fazendeiros de botar as suas terras para produzir. Nós temos 3 trilhões de reais em Roraima, nas terras indígenas, que ninguém pode ir lá e fazer a mineração e ter esse dinheiro para alimentar esses povos. A cada 100 indígenas e Yanomami que nasce, 60 morrem por desnutrição ou doenças. Isso não sou eu que estou falando. Quem falou foi a FUNAI. E eu não aguento mais ouvir esta casa discutir assuntos que não são importantes para o nosso país. Quando nós temos que dar o direito aos donos dessa terra a sair da pobreza. Secretário,
O senhor hoje está sentado aí, tem meu máximo respeito por isso. Só que lhe vejo bem vestido, com um bom terno, uma boa gravata, um bom sapato calçado em seus pés. Mas enquanto isso, os irmãos do senhor estão morrendo de fome. E não estou dizendo que o senhor é o culpado por isso, longe de mim de lhe fazer uma acusação dessa. Mas vou lhe fazer um pedido, como um homem, como um trabalhador, como uma pessoa que rodou o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, na boleia de um caminhão. E quando passava pelo Maranhão, via aquelas tribos todas na beira da pista, tendo que pedir uma ajuda financeira para os caminhoneiros e para os carros que ali passavam, porque não podem produzir as suas terras. Então, secretário, eu vou lhe pedir, assim como falei com a ministra Sônia Guajajara, vamos dar os mesmos direitos que o senhor tem, que a ministra tem a esses povos. Vamos parar de contar mentiras, que se o índio produzir, ele vai perder a sua cultura. Isso é mentira. Os japoneses são os maiores homens tecnológicos. E você chega no Japão, eles preservam a sua cultura com excelência, porque a cultura não está referenciada à tecnologia. Muito pelo contrário, a tecnologia referencia a cultura através da aproximação dos povos. Então, senhores, hoje eu quero trazer alguns dados. Dados muito importantes sobre o meu estado. As novas demarcações de terra que tanto querem trazer vão acabar com milhares de famílias. Por exemplo, Ibirama. Ibirama são 408 colonos que serão afetados diretamente, 2.200 famílias. Saudades e Cunha-Porã, 170 colonos serão afetados diretamente. Agora eu vou descer um pouquinho mais lá para próximo da minha cidade de Joinville e falar sobre Palhoça. São 3.500 famílias que perderão tudo. Terras essas que eles lutaram para conquistar. Ninguém as deu de graça. Foi compra no suor e na enxada. E que hoje sustenta aquele povo que ali está. Eu não sou contra a gente ter aquilo que é de direito de cada um, como disse o vereador Norberto. Mas eu sou contra querer descer pela garganta dos outros, assim como fez o irresponsável presidente da República agora, demarcando, tá aqui ó, mais 610 mil hectares de terra. Nós já temos 118 milhões de hectares de terras demarcadas. Nós temos a menor população indígena referente pelo número de habitantes de outros países, referente pelo número de habitantes. Nós temos a menor. Por exemplo, a Guatemala, 43% da população da Guatemala é indígena. Vamos descer um pouquinho mais, vamos lá no Canadá. Canadá tem 41,3 milhões de hectares reservados para esse povo, que é 1.700.000 indígenas. Muito mais do que no Brasil. O Brasil tem 900 mil indígenas. E olha a diferença, a disparidade de números que nós estamos falando. 1.700.000, foi o que eu acabei de falar. Está aqui no papel. É o censo novo que vocês trouxeram, né? E vamos lá. Nós estamos falando que no Brasil nós temos 118 milhões de hectares. Não dá para sobreviver nessas terras? Não dá para tirar esse povo da miséria? Não dá para salvar as nossas crianças indígenas que estão morrendo? Pare de balela. A nova estrutura, como foi falado aqui, ela só vai persistir enquanto não caduca a MP 1154, porque ela vai caducar nessa casa. Não vai passar. Não haverá demarcação de terra no Brasil enquanto não der direitos verdadeiros para os índios. Deem direito aos índios e depois falem comigo de demarcação. Porque enquanto isso não acontecer, eu não vou permitir. Eu vou brigar todos os dias aqui junto com os nobres pares. Não venha ameaçar os agricultores, que daqui a pouco
fecham as suas porteiras, param as suas produções, e aí, senhores, vocês que estão aqui hoje, irão morrer de fome. Porque se o Brasil não produzir, não é só nós que morremos de fome, não. Tem mais 1,4 bilhões de pessoas que comem daquilo que nós produzimos. Então, assim, a todos os indígenas que estão aqui hoje, eu quero ressaltar algo para vocês. Eu estou do lado de vocês, mas do lado certo e verdadeiro. Sem contar mentira e sem falar balela para vocês. Eu quero ajudar e é por isso que nós vamos ter uma audiência pública aqui, que nós convidamos todas as entidades, vamos trazer todos os agricultores indígenas, vamos fazer um trabalho para mostrar qual é o caminho a ser seguido. Os Parecis são exemplos disso, Norberto. Mais de 100 milhões de faturamento ano. Dinheiro esse que está dentro da sua etnia. Dando colégio, dando educação, dando saúde, saneamento, água potável. Agora, todo mundo sabe que a cultura indígena é a coisa mais linda. Eu respeito demais. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos parar de falar que uma coisa atrapalha a outra. Vamos mudar essa retórica e vamos falar aquilo que é verdade. Olha só, os índios brasileiros, só para vocês terem uma ideia, vivem com aproximadamente, só pegar os dados para não falar nenhum dado aqui errado. E para encerrar a minha fala, com $92 ano. O índio brasileiro vive com isso. É a média, estamos falando da média. Nós estamos falando que os navarros vivem com 23, cada um, $1.000 por ano. Então nós estamos falando da disparidade. E nós somos um país continental, extremamente produtivo, um país que pode dar a todos que aqui estão, todos, quando fala todos, a palavra está no plural, já para dizer que pode ser o homem branco, que pode ser o indígena, que pode ser quem quer que seja. Eu defendo direitos igualitários a todos. Quem quer ter mais, que trabalhe mais para ter, mas não queira tomar daquele que lutou a vida inteira para conseguir um pedacinho de terra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Trovão. Vou passar a palavra ao próximo inscrito, deputado Rodolfo Nogueira, Mato Grosso do Sul. Bom dia, presidente. Primeiro, parabenizar o nobre colega pela iniciativa dessa audiência pública de um fato tão relevante e importante para o Brasil inteiro. Cumprimentar aqui o secretário executivo, o senhor Eloy Terena, cumprimentar o senhor Juan Felipe, coordenador de identificação do governo federal, cumprimentar o nosso querido vereador Norberto Júnior, e aqui parabenizar pelo seu discurso, vereador. A verdade, às vezes, é confundida, mas o seu discurso foi um discurso verdadeiro. Meus parabéns. E também, deputado, presidente, cumprimentar o nosso amigo e colega, deputado Zé Trovão, pela iniciativa desse requerimento de urgência da PL 490. Parabéns, Zé Trovão. Eu acho que é nesses termos que o Brasil tende a ganhar muito, trazendo leis que possam definir e acabar com os conflitos pelo Brasil afora. Dizer que também sou produtor rural, Norberto. Meu avô chegou em 1950 em Dourados, adquiriu uma fazenda do lado da reserva indígena, da maior reserva populacional do Brasil, que se encontra em Dourados. E nós temos uma convivência pacífica desde que meu avô chegou em Dourados
e foi instituída uma reserva indígena naquela cidade. E aqui a gente, saindo um pouco do âmbito da ideologia, eu queria rapidamente, porque o nosso tempo é curto, dizer que o marco temporal, secretário, é importantíssimo. É importantíssimo para o agronegócio e importantíssimo para os índios. Hoje nós vivemos um barril de pólvora no campo. Um barril de pólvora. Que está esperando o fósforo, Zé Trovão, para explodir. E vocês não pensem que não tem muita gente por trás disso para jogar esse fósforo. Infelizmente, nosso tempo é curto, eu pediria mais um minuto, presidente. Mas a importância do marco temporal para realmente trazer uma segurança jurídica no campo, uma paz entre os povos indígenas e os produtores rurais, que são proprietários legítimos de suas propriedades, e dizer que a produção de alimentos do mundo inteiro depende do Brasil. E com a derrubada do marco temporal, essa produção de alimentos, a estabilidade de alimentos no mundo inteiro vai ser ameaçada por esse marco temporal, se for derrubado. Eu peço aqui a compreensão de que a paz no campo depende desse instrumento jurídico que é o marco temporal. Os direitos adquiridos por produtores rurais, escrituras centenárias que têm que ser reconhecidas e respeitadas. E, principalmente, a geração de empregos, porque a derrubada do marco temporal, deputado, presidente, vai acarretar em 1.500.000 postos de empregos fechados no Brasil inteiro. Tem dados aqui que eu poderia falar por 1 hora, mas quase 50 bilhões de reais em exportações não vão ser geradas para o Brasil. Por ano. O Brasil sustenta 1 prato de comida a cada 5 pratos do mundo. E isso vai ser ameaçado se o marco temporal não for respeitado, como foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal na Raposa Serra do Sol, quando foi demarcada. É um instrumento jurídico que nós temos que respeitar, onde foram instituídas várias, 19, para ser bem claro, condicionantes, que também dão direitos aos povos indígenas. E eu quero aqui fazer jus à palavra do meu amigo Zé Trovão. E eu falo pela maior reserva de Dourados hoje, que a gente escuta, secretário, os indígenas falando que eles não querem mais terras. Eles querem condições iguais com os brancos. Eles querem asfalto na casa deles. Eles querem luz, internet, energia barata. Eles querem os mesmos tratamentos que o branco tem na cidade. Hospitais, postos de saúde. E para concluir, presidente, hoje, eu quero deixar uma pergunta para todos aqui nessa casa. Diante do fato que já existem 120 milhões de hectares demarcados para os povos indígenas no Brasil, será que o marco temporal não seria uma medida justa e necessária para evitar conflitos e garantir a segurança jurídica dos povos indígenas e daqueles que utilizam a terra para fins produtivos? Concluo reforçando que a importância do marco temporal para garantir a segurança alimentar mundial, a estabilidade da economia do Brasil e o cumprimento da Constituição. Bom dia e muito obrigado, presidente, e a todos. Obrigado, deputado Rodolfo. Vou passar a palavra ao próximo inscrito aqui, deputado Daniel da Agrobon, se encontra, deputado Pezente. Deputado Coronel Assis, proponente dessa audiência, oradores, expositores,
parlamentares que acompanham essa reunião, todos os presentes, eu gostaria de cumprimentá-los e falar um pouquinho, muito rapidamente, a respeito dessa ação que tramita no STF e foi motivada pela ampliação da terra indígena na região de Ibirama, que de 14 mil hectares, Pitanta, vereador por 11 mandatos em Palhoça, passará para 37 mil hectares se a gente acabar com o marco temporal. Um aumento de mais de 150% de forma desnecessária. E como ganhou repercussão geral, pelo menos mais 82 territórios estão requerendo demarcação. Agora, o que pouca gente fala a respeito do marco temporal é que ele garantiu aos povos indígenas os direitos originários sobre a terra que eles ocupam. O marco temporal serviu para isso. Acabando com o marco temporal, meus amigos, é importante que todos estejam cientes que o pau que bate em Chico vai bater em Francisco também. Se o STF, numa ação arbitrária, acabar com o marco temporal, os povos indígenas, ou então lideranças, entidades, ONGs, que têm utilizado os povos indígenas como massa de manobra, poderão requerer mais área, só que poderão perder também. Porque vai abrir um precedente para que os territórios indígenas também sejam diminuídos. Ou vocês acham que as investidas virão só de lá para cá? E o problema é que está na mão do STF, é muito grave isso. Um possível banho de sangue no nosso país. Hoje, muitos conflitos já estão sanados. Com a possibilidade da revisão desse marco temporal, não acredito que só na base da lei, só na base do papel, no preto, do branco, é que tudo isso será resolvido. E o problema é que esse impasse, ele tem exaltado os ânimos em todo o Brasil. Eu cito, por exemplo, o que aconteceu em Rio do Oeste, um município da minha base, em Santa Catarina, onde meia dúzia de índios invadiram uma propriedade do município, na Gruta do Tigre, impediram que outras pessoas pudessem visitar um local magnífico, muito bonito e bem cuidado pela administração, violentaram um jovem e mesmo após decisão da justiça, se recusaram a sair. Foi resolvido esse impasse há pouco tempo. Quantos mais impasses assim nós teremos Brasil afora? Então, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentá-lo por trazer esse debate à tona, gostaria de cumprimentar outros parlamentares que conosco estão envolvidos nesse tema e pedir sensibilidade ao Supremo Tribunal Federal. É mais grave do que os ministros imaginam. E o impasse, eu vou repetir porque é muito importante, pode resultar num banho de sangue em todo o nosso Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado, pelas suas considerações. Passar a palavra agora ao deputado Ivan Valente. Caroline pediu que, se o senhor quiser falar na frente, ela acabou de chegar. Ela vai ver. Então, eu posso passar aqui para o deputado Gabriel Mota? Pode. Se quiser. Caroline não quer falar? Não. Deputado Ivan, fica à vontade. Eu quero que agregue meu tempo de líder também. Não tem uma... Tem aí, sim. Chegou a delegação? Tem? Conseguiu verificar? Então tá, porque a liderança está mandando o tempo. Obrigado. Bom dia a todos. Parabenizar Coronel Assis por essa brilhante reunião. Parabenizar aqui também o secretário executivo, Eloy, do MPI, enfim, a todos aqui presentes. Coronel, deputado, eu vim lá do estado de Roraima.
Eu sou nascido na beira do rio Amajari, no município de Amajari. E eu vim esse final de semana de Roraima e o nosso estado está um caos de instabilidade. Por onde eu passei esse final de semana, coronel, conversando com muitos amigos e estive em várias áreas indígenas também. Nós somos do grupo político lá em Roraima que mais fez pelas áreas indígenas. Isso aí, você pode perguntar lá em Roraima quem é o ex-vereador Gabriel Mota e o deputado estadual Gabriel Picanço. Lá nós construímos escola, posto de saúde, estrada, ponte, centro de tradição indígena, levamos energia, levamos tratores, produzimos milho para os índios e nós temos uma relação muito boa. Só que Roraima, coronel, não cabe mais demarcação indígena. O nosso território, eu posso falar porque eu sou macuxi, 75% do estado de Roraima já está demarcado em área indígena, área de preservação e área de parque nacional. Só a área indígena, coronel, são 47% do estado. A metade do estado de Roraima hoje é demarcado de área indígena. Então não cabe, o problema não é terra. Eu vendo aqui os novos colegas falando Raposa Serra do Sol, eu tive familiares que tinham produção na Raposa Serra do Sol. Roraima, há 40 anos, exportava carne para Rondônia, coronel. Hoje, Roraima tem pouco mais de 1 milhão de cabeça de gado, Rondônia já está passando quase de 20, porque desenvolveu. Roraima era o maior produtor de arroz irrigado do Brasil, da bacia do Rio Surumum. Lá eu conheço com uma palma da minha mão. E hoje lá, se o senhor for lá, vocês não conhecem fome, não. Se quiserem ir a Roraima comigo, eu vou mostrar onde é fome. E não precisa ir na área Yanomami para falar de fome indígena, não. Vamos na zona rural de Boa Vista. Hoje mesmo, pela manhã, recebi uma mensagem de um amigo meu lá da comunidade do Milho, zona rural de Boa Vista, pedindo ajuda porque não tinha o que almoçar. Então, eu conheço praticamente todas as comunidades de Roraima, são quase 700. Porque quase todo ano eles criam, às vezes a família cria um conflito, vai a 2, 3 quilômetros da frente e cria outra comunidade. E todas essas comunidades que eu passei, que eu sempre visitei, nunca me pediram, coronel, mais terra. O que eles querem é apoio à produção, é trator, é estrada, é escola boa, é posto de saúde. E nós não podemos aqui ter essa irresponsabilidade, coronel, de achar que o problema de Roraima é demarcação de terra, que não é. Roraima é um estado que vem sangrando. Nos últimos 4 anos, coronel, recebemos mais de 500 mil venezuelanos. Desses 500 mil venezuelanos, de forma legal. E o governo federal nunca passou a contrapartida nem para o governo do estado e nem para as prefeituras do município. Então, Roraima não cabe mais isso. O que nós temos é que dar apoio. Eu sou um apaixonado pela causa indígena. Se o senhor entrar nas minhas redes sociais, você vai ver o trabalho que nós fizemos. Agora, o que a gente não pode aceitar, coronel, de forma alguma, é essa queda do marco temporal, que aí, novos deputados, novos colegas, pode fechar. Isso aí que está falando o deputado federal Gabriel Mota, eu não estou pedindo autorização, não. Mas pode fechar a chave do estado de Roraima, trancar e mandar todo mundo embora. Porque Roraima irá acabar. E eu tenho certeza absoluta que os ministros do Supremo irão ter sensibilidade para não deixar que isso acontecer. E isso que o senhor está fazendo aqui, esse amplo debate, essa discussão, conversa, tem que ter um diálogo. Tudo que é autoritário, a gente sabe, no passado recente do Brasil não é bom. Então eu queria pedir o seu apoio, que olhe o estado de Roraima com todo carinho, porque passar o que nós temos passado lá, receber 500 mil venezuelanos em 4 anos, a nossa população, coronel, era de 400 mil. Então o senhor imagina o caos que nós estamos passando na saúde, na educação, na social. Lá não existia mendigo. Hoje, Roraima, onde você chegar, tem gente dormindo nos meio-fio lá, venezuelano. Então, a gente precisa ter esse apoio e conte sempre com o nosso apoio aqui na casa. Eu tenho certeza absoluta que a gente irá chegar numa decisão sensata que tanto vai agradar os indígenas quanto os não indígenas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Próximo inscrito, deputado Ivan. Isso.
Vou pedir a Vossa Excelência 30 segundos, está tendo votação nominal no plenário. Eu já votei, deputado. Então deixa eu votar para não Sim, perder senhor, o dia sim, senhor. aqui, né, Aproveitar aqui para cumprimentar aqui as nossas deputadas que se encontram nessa audiência pública. Deputada Daniela Reiner, obrigado pela sua presença. Deputada Caroline Detoni, né, a força da mulher na política, nobres representantes do povo brasileiro aqui na Câmara Federal. Não, presidente. Deputado Ivan, Vossa Excelência tem a palavra, por favor. Agradeço, presidente. Eu tenho, então... Está agregado, né? 7 minutos. Obrigado, presidente. E com a tolerância de Vossa Excelência, porque como eu sou você o único a falar a favor dos povos indígenas aqui, entende? Então, eu vim aqui só para que a gente tenha um diálogo fecundo. Primeiro quero cumprimentá-lo, presidente Coronel Assis, e a todos os debatedores, tá? Eu queria começar dizendo o seguinte: eu sou de um tempo em que tinha no cinema um programa chamado de Jean Manzon. Eles passavam o trator na floresta, era a ditadura Médici no Brasil. Botavam o trator e falavam assim: precisamos acabar com o inferno verde, Transamazônica já, destruição, desmatamento em massa. Transamazônica nunca ficou pronta. Tá certo? Só destruição. Segundo, é nesse mesmo tempo que houve dezenas de massacres de povos indígenas durante a ditadura. Eu poderia citar vários, vou citar só os Waimiri, Atroari. Foram massacrados, outros foram desterrados, outros foram liquidados. E tem sobreviventes. Outro dia tinha o índio do buraco. Tinha um só. Precisa demarcar essa terra do índio do buraco, porque ele resistiu. Porque ali tem cultura, tem história, tem tradição. A Constituição de 1988 foi sábia. Não é para ser mudada a qualquer momento. O artigo 231. E mais uma coisa que precisa ser dita. Ou as pessoas entendem que as terras indígenas não são terras dos indígenas, são terras da União, ou seja, de todo o povo brasileiro, para usufruto dos povos indígenas, não dos outros que querem entrar, sejam grileiros e mesmo os chamados bem-intencionados. Eles não têm o direito. Quem tem direito de decidir são os povos indígenas. Eu participei aqui da discussão da PEC 215, que queria trazer para o Congresso, deputado Assis, a demarcação das terras indígenas. Nós obstruímos a pauta até no meio de um carnaval aqui, porque queriam que uma maioria parlamentar é que fosse responsável por demarcar terras indígenas. Ou seja, não haveria mais nenhuma demarcação de terras indígenas. Contra a Constituição Federal do Brasil, por interesse do agronegócio, por interesses de pessoas que fazem grilagem, desmatam ou são garimpeiros ilegais. Eu não vi ninguém falar aqui, eu sei, dos Yanomamis poderiam estar se alimentando, coisa nenhuma. Eu tive na terra Yanomami, tive com o Exército Brasileiro. Tem centenas de Yanomamis mortos pela doença, pelo tiro, pela contaminação do mercúrio. É isso que existe em terra Yanomami. Poxa, será que tudo que está passando na imprensa não sensibiliza ninguém? Mas sabe o que acontece, deputado Assis? Terena, o que acontece é o seguinte: não passa pela cabeça de algumas pessoas que o mundo mudou. Nós não estamos mais no tempo do Jean Manzon, do Inferno Verde. Manter a floresta em pé
significa simplesmente ter uma imensa riqueza. Manter os povos originários nas suas terras, com as suas tradições, com o seu conhecimento, é uma imensa riqueza e um orgulho do povo brasileiro. Desenvolvimento não é desenvolvimento para desmatamento ou para plantar soja, para criar um emprego com uma máquina que corre, entende? Não. Pode ser desenvolver indústria farmacêutica, Zé Trovão, química fina, com conhecimento indígena, inclusive é outro tipo, agregando valor muito maior e mantendo a tradição, a cultura dos povos indígenas. Ao discutir a questão do marco temporal, se pretende inviabilizar as demarcações das terras indígenas através da incorporação em lei da tese do marco temporal. Segundo, possibilitar a união retomada de áreas reservadas aos indígenas quando verificada alteração de traços culturais da comunidade. Retirar a proteção das terras adquiridas por meio de compra e venda. É isso que se quer. O STF deve dar um não ao marco temporal. Decidir de vez. Esta questão não está na alçada do Congresso Nacional. Não está. Não deve estar. Porque nós temos maiorias aqui que são maiorias ocasionais. Amanhã, daqui 10 anos, não haverá essa mesma maioria. 15 anos. Nós temos que garantir que seja possível uma convivência pacífica. Eu vi que o nosso vereador falou o seguinte: no meu estado não se demarcará nenhuma terra indígena. Será que eu entendi que ele vai desobedecer à lei? É isso? Se o Supremo declarar, eles vão se insubordinar? Então não acusem o MST, tá? Propriedade privada está na Constituição. Função social da propriedade também está na Constituição Federal. Lutas são legítimas. Então, eu queria colocar o seguinte: eu comecei a minha vida pública e como jovem lendo o Quarupi, do Antônio Calado. Tá? Eu visitei terras indígenas, eu tentei criar uma comissão externa. Só conclua o tempo do senhor, Peço a tolerância de Vossa Excelência um minuto. Eu tentei fazer aqui uma comissão externa para visitar o massacre que estava havendo dos dos Guarani Kaiowás aqui em Mato Grosso do Sul. Faltou um voto no plenário que o deputado Caiado não quis dar naquele momento. Eles nunca quiseram uma comissão externa para verificar. Nesse momento, nós temos um governo que demarca terras indígenas. Essa foi a posição da maioria do povo brasileiro. Esse governo ganhou a eleição. O Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena. Esse governo deve demarcar. E o Supremo Tribunal Federal, fazendo justiça à história, eu só finalizo com uma palavra. Quando nós discutimos, presidente, a demarcação, a PEC 215, eles queriam que qualquer antropólogo fizesse uma análise das terras indígenas. Nós trouxemos Manuela Carneiro da Cunha, maior autoridade antropológica da nação brasileira, para mostrar para eles que antropologia, conhecimento de antropologia, não é negócio do agronegócio. Nós precisamos reverter isso. Vamos construir um país com igualdade já social. encerrou o tempo aí, presidente. E nós precisamos construir um país com Todo paz mundo no respeitou campo. o tempo. E o que se propõe aqui não é paz no campo, é guerra no campo. Por favor, deputado, conclua Viva a sua fala. a luta dos povos indígenas. Obrigado. Presidente, eu fui citado nominalmente e quero o direito de resposta. Obrigado, deputado Ivan. Eu fui citado pelo deputado que me antecedeu nominalmente, eu quero o direito de resposta. Eu não citei de forma pejorativa. Não, mas o senhor citou. É o que manda o regimento interno. O senhor Não, citou, eu tenho direito de não resposta. cita isso, não. O regimento não cita isso, eu conheço Não, o senhor. regimento. O senhor me citou, eu tenho direito de resposta. Se ele der o direito de Zé resposta, Trovão, não eu existe peço a essa réplica. obrigatoriedade, tá? Vamos passar aqui a próxima inscrita aqui, que é a deputada Caroline Detoni. Muito obrigado, Ainda tem presidente.
Presidente, eu tenho acompanhado muito essa questão da relativização do marco temporal, o que muito nos preocupa, porque foi um paradigma estabelecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que agora, num ato revisionista das suas próprias decisões, gera uma imensa insegurança jurídica no país. Relativizando, inclusive, decisões que que se ganhou no primeiro, segundo grau de jurisdição, nos tribunais superiores, como é o caso de uma audiência pública que estive na última sexta-feira, no município de Saudades e Cunhaporã, mais de 1.000 pessoas na audiência pública, agricultores, 1.000 pessoas que vão ser atingidas pelas demarcações, sendo que em Cunhaporã e Saudades, em Santa Catarina, nunca teve uma aldeia indígena. E isso foi objeto, inclusive, de uma CPI, a CPI do INCRA e da FUNAI, que já tramitou no Congresso Nacional e demonstrou que muitos dos laudos antropológicos realizados não tinham veracidade. Só que nenhum desses foi indiciado e a justiça não se fez para esses agricultores que ganharam terras, no caso lá de Santa Catarina, do governo do estado de Santa Catarina, porque não tinha índio lá. Tem agricultores com titulação de mais de 100 anos, que agora estão sendo ameaçados de serem expropriados de suas terras, terras produtivas, que dá o sustento de pequenas propriedades lá, agricultura familiar em Santa Catarina, que nunca teve índio lá, e agora vão perder propriedades centenárias, quinta geração, jovens, adolescentes, uma agricultora lá, jovem, chorando lá, dizendo: a minha família está aqui há mais de 5 gerações que a gente tem, nunca teve índio aqui, e agora nós vamos perder por causa de laudos antropológicos falsos. Eles conseguiram laudos antropológicos verdadeiros, o município sobrepôs no processo, eles ganharam no primeiro grau, no segundo grau, no STJ, e agora o STF puxou esse processo. É um dos inúmeros casos que está acontecendo no Brasil. E agora a ministra Rosa Weber adotou essa causa como a causa da vida dela, foi até batizada, que a gente está sabendo, porque ela não quer sair do Supremo sem esse ato revisionista perigoso, que vai relativizar não só o direito à propriedade dessas famílias que já tiveram ganho na justiça, mas a gente vai ter que segurança jurídica no país. Nós vamos ter que voltar para 1500, todo mundo sair do Brasil. Então, e essa relativização do direito à propriedade vai chegar também no meio urbano. Quem garante que não? O fato é que hoje, gente, nós já temos, segundo dados do governo, IBGE, cerca de 1 milhão de índios, que já detêm 14% do território nacional. Isso é muita coisa. Não falta terra para índio. O que falta, muitas vezes, é política pública, é dar acesso à saúde, a dar acesso à dignidade de vida para os índios, que merecem todo o tratamento que a gente pode dar para eles terem uma vida digna. E muitos desses índios são manipulados por ONG, por entidades que o dizem representar, mas que manipulam os índios muito de forma horrível. Eu estou aqui, só para dar um exemplo, presidente, com o vereador Juninho, com o vereador Pitanta, lá da Palhoça, que também é outro caso gravíssimo lá em Santa Catarina. Me afirmaram, nunca teve índio lá na Palhoça. E agora, o que a FUNAI está fazendo? Essa é uma denúncia gravíssima que nós estamos fazendo, que está acontecendo. Carros da FUNAI, cujo site está fora do ar, que a gente não consegue nem mais acessar os dados do governo federal, porque estão ocultando, que eles estão ampliando unilateralmente as áreas demarcadas, causando terror para os maricultores, agricultores que estão lá há mais de 100 anos também. É outro caso aqui. O que está acontecendo lá? Carros da FUNAI, com funcionários da FUNAI, estão chegando lá, ameaçando os agricultores, dizendo assim: saiam daqui que essa terra é nossa. Quando lá nunca teve aldeia indígena, ao contrário, quando teve essa briga, era índio paraguaio e argentino que foi trazido por manipulação política da esquerda, que manipula os índios inocentes também. Então, nós estamos aqui revoltados com o que está acontecendo no Brasil. Essa relativização da segurança jurídica, do direito à propriedade, principalmente essa injustiça, esses laudos falsos, muitas vezes, que manipularam processos unilaterais na FUNAI e que essas famílias conseguiram direito na justiça e agora estão sendo relativizados. Vamos seguir. Por exemplo, os índios parecis que estão tendo autonomia para ter produção agrícola, que querem sua independência, que querem seguir o seu estilo de vida e que são hostilizados, muitas vezes, por esse grupo que manipula os índios. Então, presidente, nós queremos justiça, nós queremos pautar o marco temporal, vamos pautar e vamos aprovar para dar segurança jurídica para o Brasil. Muito obrigado. Próxima inscrita,
Deputada Daniele Rainer. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o secretário executivo, seu Eloy Terena, todos os membros da mesa, os nobres deputados que aqui se encontram. Eu quero fazer uma complementação, presidente, da fala da deputada Caroline Detoni, que me antecedeu aqui, e que é da mesma região que eu, né? E que a gente sente realmente o que está acontecendo lá. Eu estive nessa mesma audiência pública semana passada, em Cunhaporã, e há 23 anos eu tenho acompanhado o que está acontecendo na nossa região. Já se venceu judicialmente em todas as instâncias e tribunais, como a deputada falou, a comprovação de que não havia população indígena ali, as terras foram compradas por agricultores, foram colonizadas, existia carta convite para eles se estabelecerem ali, com o objetivo de produzir alimentos, guarnecer as fronteiras do nosso estado e do nosso país também, como foi em todo o país, fundar cidades e desenvolver. Agora eu vou trazer outra questão. Hoje nós temos 14% da área do Brasil demarcada. E qual é a qualidade de vida que os nossos indígenas têm? Se estivesse tudo certo, e aí deixa eu lembrar, voltando ao que o nobre deputado Ivan falou, nós não somos grileiros. Não nos chamem de grileiros, não chamem os nossos antepassados que construíram cidades, que colonizaram e que hoje alimentam o mundo. Não nos chamem de grileiros, porque nós não somos e não admitiremos sermos tratados assim. Essa história de colocar um contra o outro permanece, e é isso que está trazendo insegurança no campo, insegurança jurídica, e nós estamos, o que está acontecendo, essa revisão do marco temporal, e contra o que está na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Está na Constituição. O que nós queremos é que seja cumprida a Constituição e que não seja rasgada a nossa Constituição. E o que nós queremos é que todos os brasileiros tenham direito a viver com dignidade, inclusive a população indígena. E o que não está acontecendo? Se essas demarcações que foram feitas até agora, volto a dizer, 14% do nosso território nacional funcionasse, fosse efetiva, os nossos indígenas não estariam na condição que eles estão. Não estariam em condição de miséria, com perdão da expressão, e sem falta de respeito aos senhores, mas isso é o que nós estamos vendo. São ONGs manipulando a população indígena, que não permite que ela desenvolva, que não lhes dá qualidade de vida e que não atende os seus interesses verdadeiramente. Ontem ainda nós debatemos muito na comissão. A vontade do indígena permanece. Então, falemos com os indígenas. E é isso que o governo do estado de Santa Catarina está tentando fazer em relação àquela questão de Ibirama, que está no tribunal agora, colocando o Brasil inteiro em risco. Não era uma ação... Era uma ação de reintegração de posse, gente. Agora estão revisando a Constituição Federal. Qual era o pedido originário dessa ação? O que está acontecendo de errado nesse país? Então, para finalizar, presidente, em razão do pouco tempo que a gente tem aqui, respeitando os nobres colegas aqui também, o que nós precisamos fazer é políticas públicas para que a população indígena possa desenvolver, crescer, possa estar aqui sentada, como o nosso ilustre secretário executivo, seu Eloy Terena, possa estar onde eles quiserem estar, com dignidade, cultivando as suas tradições, cultivando a sua história, assim como nós cultivamos a nossa história lá em Santa Catarina também. Nós temos uma deputada aqui que anda de tiara, por causa da colonização alemã em Santa Catarina e das festividades que nós temos lá. Cultivar as tradições tem que ter com condições, com liberdade, com possibilidade de crescer e desenvolver, cultivando a sua história, cultivando as suas origens. Até nós todos gostamos de ver, mas o que a gente percebe é uma falta total de condições de que o indígena consiga mostrar a sua história, consiga mostrar as suas tradições, porque ele sequer está tendo condições de sobrevivência. E é aí que está errado. Não é questão de demarcação de novas terras, nós somos contra, nós precisamos ter políticas públicas que permitam à população indígena crescer, desenvolver e viver com qualidade de vida. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Daniele. Encerrando
a fase de inscrições dos parlamentares e suas colocações. Passaremos aos nossos expositores aqui para as suas considerações finais, né, com um tempo aí de 3 minutos a cada um dos senhores, começando pelo secretário Eloy Terena. Vossa Excelência tem a palavra. Bom, alô? Tá ligado, né? Tá ligado. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a todos os deputados que nos trouxeram as suas manifestações. O tempo é curto, então eu gostaria de colocar o Ministério dos Povos Indígenas e também a FUNAI à disposição para continuar debatendo, dialogando, e encerrar a minha fala com três coisas bem objetivas, né? Para nós, assim, o marco temporal ele não representa segurança jurídica para os povos indígenas. Isso porque ele tem um efeito para frente e para trás. O que eu quero dizer com isso? Ele impede, né, a demarcação das terras que estão ainda pendentes de demarcação, e nós temos muitos procedimentos, inclusive da década de 90, especialmente a região de Mato Grosso do Sul, Nordeste e Sul do país, ainda pendentes, né? E para nós, demarcar a terra indígena, nós da administração pública federal, é imperativo constitucional, né? A ordem para nós está clara na Constituição que tem que demarcar a terra indígena. Então, o marco temporal, ele, além de inviabilizar, né, a demarcação, a conclusão desse procedimento, ele está abrindo a possibilidade de questionar terras já demarcadas. Então, tem terras no Supremo, demarcadas da década de 80, que estão sendo questionadas. Então, para nós, isso não é segurança jurídica. O outro aspecto é em relação aos laudos da FUNAI. A FUNAI é o órgão oficial do Estado brasileiro. Talvez o Brasil é o único país no mundo que tenha uma agência indigenista e especializada, né, com a estrutura que nós temos hoje da FUNAI. E, portanto, quando ela faz o seu estudo, é um trabalho técnico, né, científico, já comprovado, né, muitas vezes, e no procedimento demarcatório, todos aqueles que se sentem afetados pelos laudos da FUNAI têm a oportunidade de fazer o contraditório e a ampla defesa. Então, isso tudo está assegurado na Constituição, no Decreto 1775. Então, todos aqueles que se sentirem afetados pelas demarcações, eles têm um prazo de 90 dias para opor suas contestações e todas são analisadas. E, por fim, eu quero convidar os deputados, né, a apoiar o Ministério dos Povos Indígenas. Como é que o Ministério hoje está estruturado? Em 3 secretarias. Uma destinada à regularização territorial, uma destinada à questão da implementação dos projetos de vida das comunidades e outra à promoção dos direitos sociais, outros direitos sociais. Então, foi assinado pelo presidente Lula na sexta-feira o decreto que recria a PNGAT, que é o Plano Nacional de Gestão Ambiental Territorial em Terras Indígenas, que é justamente esse plano que vai fortalecer a sustentabilidade nas aldeias, né, nas comunidades indígenas. Nós também temos essa visão, deputado, de que os povos indígenas precisam sim ser apoiados, mas é um desenvolvimento de acordo com cada comunidade eleger como prioridade para vocês. Então, nós queremos apoiar, sim, e nós convidamos os deputados, inclusive, a colocar emendas parlamentares para que nós possamos apoiar essas atividades socioeconômicas, respeitada a diversidade cultural nas terras indígenas. A mesma coisa a questão da regularização fundiária. Só para concluir, presidente, a nossa ministra, ela de forma, inclusive, muito corajosa, né, e foi muito criticada, inclusive, por setores do próprio campo do indigenismo, está iniciando um debate que visa buscar outros arranjos jurídicos para a regularização fundiária no Brasil. Nós fomos a Mato Grosso do Sul, acho que o senhor estava conosco, junto com o governador, e lá, né, nós vamos propor, inclusive no Mato Grosso do Sul, para que nós façamos estudos, caso a caso, para ver como destravar ali a regularização fundiária, porque, de fato, pelo formato que está desenhada a demarcação de terras indígenas, não é possível, né, a gente fazer a indenização da terra nua, a Constituição proíbe. Mas nós temos o entendimento que, em alguns casos, o próprio Estado brasileiro, no passado, incentivou, né, a concessão de terras, incentivou, inclusive, esse processo de interiorização do Brasil,
ignorando a presença dos povos indígenas. Então, nós sabemos que, em alguns casos, nós temos, sim, um erro que foi cometido pelo próprio Estado, e, nesses casos, a União ela tem que ser, de fato, assumir essa responsabilidade. Isso é uma conversa que a ministra Sônia já fez, e, em alguns casos, como Mato Grosso do Sul, nós já temos um fundo de aquisição de terras. Então, é possível, é importante que os deputados também coloquem verbas, né, emendas nesses fundos, para que a gente possa também, naqueles casos em que a legislação permitir e também, né, tendo os pareceres jurídicos favoráveis, a gente poder buscar outros arranjos jurídicos para garantir com que a terra seja entregue a essas comunidades, porque tem comunidades que estão sem terra mesmo, estão à beira de estradas, em fundos de fazenda, aguardando a demarcação de seus territórios. E, por fim, eu quero agradecer o convite e dizer que nós estamos sempre à disposição dessa comissão, sempre que precisar tratar desse debate, esclarecimento, nós teremos à disposição. Muito obrigado. Palavra agora ao senhor Juan Felipe, suas considerações finais. Ok. No mais, então, também saudar a iniciativa. Presidente, obrigado. Estamos também à disposição pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. 4 últimos comentários finais, né? O primeiro que talvez, assim, importantíssimo na democracia, o revezamento de poder, né? E calhou de que o último presidente da FUNAI era favorável à tese do marco temporal e pôde, em exercício, anular, inclusive, procedimentos de demarcação, se houvessem, né, algum que tivesse ilegalidade. Acabou que não anulou nenhum, né? Então, isso é um dado importante, né? Apesar dos temas, os procedimentos seguiram à frente, não houve nenhuma anulação. Isso eu digo porque, apesar de a gente ser muito chacotado como FUNAI, servidor da FUNAI, a gente faz um trabalho muito sério. E eu gostaria de trazer isso e sempre elevar a reputação dos nossos servidores. Inclusive, não temos nem sequer plano de carreira e somos uma instituição centenária. E viemos aqui, enfim, eu estou pelo desenvolvimento agrário, mas dizer que é um trabalho importante, que a gente precisa de apoio, de compreensão também, e que a gente realmente, conforme demonstrado, não fugiu das 4 linhas da Constituição, aparentemente, né? Pelo MDA dizer, enfim, que a gente está pretendendo agora abrir todo esse leque de provocações que foram feitas, inclusive pelo deputado Trovão, Detone, a necessidade de regulamentar e avançar no crédito para povos indígenas, né? No relatório agora dos 100 dias, a gente conseguiu rever o cadastro da agricultura familiar, especificar melhor, né, as populações indígenas, parametrizar o nome dos povos indígenas dentro do nosso cadastro do MDA, e a ideia é avançar nessas várias políticas para que haja, sim, desenvolvimento econômico, conforme a vontade de cada povo, cada realidade, né, permitindo que os isolados permaneçam isolados como querem, permitindo que aqueles que querem desenvolvimento possam desenvolver da maneira que queiram, e sempre pensando no que o ministro tem falado, nessa transição ecológica que é imperativa a todos nós. É um imperativo global, né? Então, colocar esses vários desafios, colocar, então, um pouco também os desafios do outro lado da pasta, que é a regulamentação do Estatuto dos Povos Ciganos, como eu citei, avançar, por exemplo, aqui nas regulamentações estaduais, a gente tinha 4 deputados aqui de Santa Catarina, né? Que há, por exemplo, uma lei estadual que regula o acesso à terra pelos faxinalenses, né, no estado do Paraná, e a gente deve, então, trabalhar com as demais populações, comunidades tradicionais, na segurança para todos. Então, gostaria de deixar essa provocação aqui mútua, né, de que a gente também possa ser procurado para que a gente avance para todos esses povos e comunidades tradicionais. E, enfim, ressaltar o que o doutor Olei colocou, que é importante o apoio, não só político, mas orçamentário também. Essa casa define orçamento, e sem orçamento não há regularização fundiária. Sem regularização fundiária a gente não pacifica as relações no campo. Então, enfim, é importante convocar todos a um pacto plural para que a gente já possa avançar nesse sentido. Obrigado, deputado, pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado, senhor Juan Felipe. Passando aqui para as considerações finais do senhor Norberto Júnior, nosso vereador e produtor rural de Mato Grosso. Presidente Coronel Assis, deputado federal do Mato Grosso, agradeço mais uma vez pelo convite e vou usar essas considerações finais para concluir falando um pouquinho ainda do tema sobre o discurso aí dos nobres deputados. Quando fala da questão do agronegócio, nós não estamos falando de derrubar tudo e derrubar toda a mata, não. O produtor rural é o que mais preserva, inclusive só usa 20% da sua propriedade para poder produzir, que às vezes eu acho até muito pouco.
Mas se hoje o Brasil tirar a produção do agronegócio em si, que inclusive é usada pelos povos indígenas, sim, porque nós sabemos que nas aldeias indígenas, nos territórios, usa-se um óleo de soja, todo mundo usa os alimentos produzidos pelo agronegócio em si. Como foi citada a questão da Transamazônica, que nunca foi concluída, que é uma estrada tão importante para o desenvolvimento do nosso Brasil, que é usada por todos, que é o direito dos brasileiros, que são brasileiros, que é os povos indígenas também. Então, manter o agro não é desmatamento. Agradecer muito, parabenizar a fala do nosso deputado Rodolfo Nogueira, né, de todos que compareceram aqui nessa audiência pública, e dizer que, com certeza, vamos lutar dentro das 4 linhas, dentro da constitucionalidade. A Constituição de 88, ela é dos brasileiros, ela não é do STF, então não pode ser revisada dessa forma. Eu vejo que precisamos sim respeitar e manter o marco temporal, e vejo sim no marco temporal a segurança jurídica também para os povos. Aonde fala que áreas indígenas são somente aquelas tradicionalmente ocupadas até o 5 de outubro de 88. E a Constituição teria esse prazo de 5 anos para realmente homologar aquelas áreas que os índios estão tradicionalmente ocupados e que não foram devidamente demarcados. Que eu concordo, que quando estamos lutando pelo direito de todos, lutando pelo direito à propriedade, é sim deles. Mas nós não podemos pegar uma área que tem um produtor há 50 anos produzindo e que não está tradicionalmente ocupada e transformar numa reserva, usurpando o direito, né, do produtor e diminuindo então sim a economia do nosso Brasil. E falo mais, quando fala-se que a terra então é da União, que os povos estão em usufruto desse território, nós vemos que a União precisa do quê? De arrecadação, que mantém esse parlamento, que mantém todos os parlamentos, tanto o judiciário quanto o legislativo e executivo em todo o nosso Brasil. E isso vem de arrecadação, e a maior arrecadação do Brasil lá vem do agronegócio. Então, muito obrigado a todos, obrigado, deputado, e fiquem todos com Deus, estarei à disposição de cada um de vocês. Muito bom. Mais uma vez, agradecer a presença de todos que participaram dessa nossa audiência pública, quem nos acompanhou também online, pela internet, e nada mais havendo a tratar, vou encerrar essa reunião. Antes, porém, convoco os senhores deputados a participarem da reunião extraordinária deliberativa do dia 10/5/23, quarta-feira, às 10 horas, para deliberar sobre as proposições constantes na respectiva pauta desta comissão. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos e um bom dia.